Naquele tempo disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas, a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar um momentinho. Quero saudar com muita alegria o Frei Flávio, que é o pároco desse santuário, também todos os irmãos aqui da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Também deixar minha saudação para o cardeal arcebispo Dom Paulo, Padre Roger, responsável dessa missão, Padre Edson também, querido Padre Júnior. Se cumpriu, né, Padre? Demorou, mas se cumpriu, né? Que bênção. Eu lembro como se fosse hoje encontrando o Padre Júnior aqui. Vai ser difícil acostumar a falar Padre Júnior no começo. Mas eu me lembro encontrando o Padre Júnior aqui, né? Saúdo também quem nos acompanha pela TV Canção Nova. Me encontrando o Padre Júnior aqui em 2013. E eu era padre jovem, né? Bem jovenzinho. E também ele já aspirando ao sacerdócio. E é tão bonito perceber que Deus tem os seus caminhos, né, e cumpre as suas promessas na vida dos seus escolhidos. É uma alegria. A semana estava bem corrida, mas eu vim com muito carinho para poder fazer essa homilia, também ainda celebrando a ordenação sacerdotal do Padre Júnior, que foi no domingo. Quem é que assistiu a ordenação? Levanta a mão. Por que você que não assistiu, por que não assistiu? É lindo demais uma ordenação, viu, gente? Não vai fazer igual a minha avó, que falava que... Minha avó não, desculpa. Uma vizinha nossa que falava que era ordenhação. Eu falava ordenha a vaca, né? Vai tirar o leite, né? Os antigos sabem o que significa ordenhar, né? Puxar o leite lá da vaca. Ordenação, né? Foi lindo demais a ordenação do Padre Júnior. Eu pude estar lá. E hoje também... Deixa eu baixar isso aqui. Hoje também poder estar aqui é uma satisfação muito grande, sabe? Poder celebrar essa história. Quando a gente participa de uma ordenação sacerdotal, quando a gente participa de um casamento, a gente está celebrando a vitória de Deus na vida daquela pessoa. Porque veja bem, na vida de todo mundo Deus faz promessas. Você pode repetir depois de mim? Deus tem promessas para a minha vida. Promessas lindas, que vão se cumprir no tempo certo. Deus tem promessas para você. E muita gente não sabe quais são as promessas de Deus porque não abre a Bíblia, não é? Estão todas escritas na palavra de Deus. E tem promessas que, além daquelas que estão na palavra de Deus, Deus nos faz de maneira pessoal em alguns momentos da nossa vida. E hoje nós celebramos a vitória de Deus na vida do Júnior. E olha, Deus acredita na gente, Deus tem um chamado para a gente, mas nós também precisamos acreditar, né, naquilo que Deus tem para nós. Precisamos acreditar na promessa de Deus. Às vezes as promessas não se cumprem porque a gente vai esquecendo, né? A gente vai acostumando com uma vida mais ou menos, né? Que nem a história do bispo que chegou na diocese, querendo ali, né? O povo ainda meio tímido, tal. Uma senhora depois da missa chamou ele para almoçar lá, né? Falaram para ela que ela ia dar comida para o bispo. Ela ficou uma semana, tadinha, com piriri, né? Nervosa, falando que ia fazer comida para o bispo. Aí ela ficou tão nervosa, a hora que o bispo chegou, que ela deixou o arroz queimar. Tadinha. Aí depois que o bispo viu que ela estava toda ansiosa, suando, porque o arroz estava queimado, ele viu que a mulher estava quase surtando, ele comeu o arroz queimado e falou: nossa, é assim que eu gosto. Moral da história, fazia 20 anos que ele estava na diocese, todo mundo dava arroz queimado para ele, porque essas coisas espalham, né? Você sabe. Talvez você está comendo arroz queimado, e Deus está falando: eu tenho um banquete preparado para você. A gente vai se contentando, né? Com o mínimo, mas Deus tem o máximo. Porque, você já viu que no livro do Apocalipse, tem um pecado, depois eu volto aqui, tem um pecado que Deus condena muito,
no livro do Apocalipse, que é o pecado da mornidão. Qual é o pecado da mornidão? É aquilo que a gente chama de tibieza, do latim tépidus, quer dizer morno. O que é a pessoa morna? É aquela pessoa que vai se contentando. Como é que você está? Estou levando. Eu tenho uma raiva quando a pessoa fala isso. Levando para onde? A senhora sabe, não sei nada. Como é que você está? Estou melhor do que mereço, mas ainda vou melhorar. Essa que tem que ser a resposta. Estou melhor do que mereço, mas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de comer arroz queimado. Fala para essa pessoa, ó, Deus preparou um banquete para você. Deixa esse arroz queimado. As promessas dele vão se cumprir na sua vida, diga para essa pessoa. É isso que a gente está vendo hoje na vida do Júnior, do Padre Júnior, as promessas de Deus se cumprindo. Mas veja bem, então é assim, Padre Adriano Zandoná? E você trata de falar meu sobrenome certo, tá? Esses dias me chamaram, eu já falei esse tempo atrás, que me chamaram de Padre Adriano Zé do Mar. Falei, é Zandoná, minha senhora. Mas tudo bem, pode falar do que quiser também. Ela já tinha passado 2,85, nessa idade pode falar o que quiser, que nem minha avó. Avó, a senhora tem direito de falar tudo, né? Mas veja bem, é simples assim, padre. Então a promessa de Deus vem, aí eu colho a promessa, tudo dá certo, o banquete chega. É fácil assim? Pergunta para quem está do seu lado, é fácil assim? O que o Evangelho está dizendo? Jesus começou dizendo, olha, vou repetir. De todos os homens que nasceram, ninguém é maior que João Batista. Santo Tomás de Aquino explica na Suma Teológica que ele não está falando maior no sentido da dignidade, né? Não é nisso. Mas no sentido da graça, porque aqui ele recebeu muita graça, né? Mas ele não é mais digno que Nossa Senhora, mais digno que o próprio Jesus, né? Santo Tomás explica, mas esse não é o foco que eu quero me prender. Depois Jesus fala, olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Então diga assim, não é só esperar a promessa, repita comigo, não é só esperar a promessa. Eu tenho que ser violento. Mas espera aí, com quem? Com a sua sogra? Não. Com aquele rapaz que torce para o Corinthians? Não. Com quem que você tem que ser violento? Cri. Estou ouvindo os grilos aí. Responde, fala para quem está do seu lado, responde, criatura. Olha, existem 3 grandes inimigos que São João da Cruz diz. Quais são os 3 inimigos da nossa alma? São João também diz na sua carta. Repita comigo, o mundo, o demônio, a minha natureza decaída. São os 3 principais inimigos que São João da Cruz diz. Então não é brigar com o seu marido, eu sei, dá vontade, fazer uma massagem assim no pescoço dele, às vezes, né? Aquela massagem. Eu também, às vezes, fico com vontade de dar uma bênção com a mão fechada em algumas pessoas. Fecha o olho, filho, fecha. Tem coisas que um padre ouve que dá vontade de dar uma bênção com a mão fechada, né? Mas eu não vou dar, não é essa violência. Olha só, você sabia que essa palavra, violento, era a palavra grega, o verbo grego biazetai, que poderia ser traduzido como violência, sofrer violência, e também poderia ser traduzido como avança vigorosamente, ou seja, avança com vigor e perseverança. Olha só, o reino de Deus sofre violência. O que isso quer dizer? Uma possível tradução de biazetai do grego. O reino avança vigorosamente, com vigor. O que é vigorosamente? É coisa com força, com vigor. Opa, sabia que eu ia chutar esse microfone. Falei, Flávio, me perdoe, tá? Eu calço 46, o pé sobra. Chutei o microfone ali. Mas o que é vigorosamente? É que nem quando você acorda de manhã. Você acorda vigorosamente, né? Uma energia que dá medo, né? O cabelo desse tamanho, né? Que se olhar no espelho, você fala, quem é você? Não sou eu mesmo. O que é vigorosamente? É você fazer algo com coragem, com determinação, não é? Sabe uma coisa que eu faço vigorosamente? Comer. Eu como vigorosamente, mas eu também rezo vigorosamente, tá? Não vem não. Você está me julgando, né? Aquele olhar assim, né? Nesses dias eu vi um vídeo de um cachorro. Seu cachorro morde? Não, ele julga. O cachorro estava olhando assim, ó. Aquele olhar, né? O que é vigorosamente, gente? É com força, é com determinação, é com perseverança.
É uma violência, sim, mas é uma violência, como eu disse, do ser perseverante no bem, no caminho da virtude, no encarnar o caráter de Jesus. Ser violento contra o demônio, que ele está sempre te tentando, né? Sempre procurando uma brecha para te afastar de Deus, para roubar a sua paz, né? E você tem que abrir os seus olhos. Esses dias eu vi uma história muito bonita que dizia de um marido que era muito bravo, que ninguém tem esse problema, mas, né? Sabe aquele marido bravo, se irritava, xingava, e a mulher muito piedosa, inclusive ela vinha aqui no santuário, viu, de São Francisco. Rezava muito para o marido, e o marido começou a se converter. Só que a coisa mais difícil para ele era controlar o temperamento. E um dia, ele tinha comprado um carro novo. Pensa você, carro novo, bonito. Aquele cheirinho de novo, né? Não é igual o carro que o Padre Júnior foi me buscar em 2013, não. Aquele era velho, hein, padre? Uau! Quase não me cabia, gente. É duro, viu? Passar de 1,90 m e pouco, você não cabe nos lugares. Mas disse que estava com o carro novo, e ele entrando no condomínio que ele morava, caiu a cancela antes da hora e bateu em cima do carro. E a mulher só olhou e falou, meu Deus, vai sair um hipopótamo com fome de dentro dele agora, bravo, né? O homem estava se convertendo, estava recebendo a Eucaristia, comungando diariamente. Sabe o que ele disse? Respirou fundo, olhou para a mulher, olhou para o lado e falou assim, diabo, se você só quer roubar minha paz, você precisa tentar melhor. Você não vai roubar minha paz. O carro vai ser consertado, mas a minha paz vai ficar porque Deus está comigo. E esse não vai ser o meu problema. Sabe? Porque ele está sempre tentando roubar a sua paz. E olha, se você deixar, o diabo vai roubar a sua paz, os problemas vão roubar a sua paz. Seu marido vai roubar a sua paz, porque ele sabe como que ele faz para te deixar nervosa. Às vezes sem querer até, né? Os filhos vão roubar a tua paz, as contas vão roubar a sua paz. E a gente sabe que a gente sempre vai ter que lidar com problema, gente, não adianta. Eu costumo brincar, o Padre Roger vai morar lá na casa que eu moro agora, ele sabe que os nossos vizinhos são os únicos que não tem problema no mundo, porque lá no fundo da minha casa tem um cemitério. Lá na casa 10, não é, padre? Lá ninguém reclama, mas enquanto você estiver vivo, né? Ah, eu bati o carro. Você bateu o carro porque você tem. Ah, eu tenho problema, meu filho dá problema. Então, você engravidou, você tem filho, você tem família. Aí chora porque não casa, aí chora porque casa. Uma chora porque não casou, outra chora porque casou e dá trabalho. Ué, mas, né? Problemas a gente vai ter sempre. Mas é preciso combater. Não deixar o demônio te tentar, te afastar de Deus, te levar para a mentira, roubar a sua paz, roubar o seu ânimo, roubar a sua esperança, a sua alegria. Combater. Ser violento contra o inimigo, que é aquele que é especialista em roubar a nossa paz, tirar os nossos olhos de Deus, tirar os nossos olhos do que é certo, tirar os nossos olhos. Olha, eu vou dizer para você, aconteça o que acontecer, Deus sempre está no controle da sua vida. Aconteça o que acontecer. E como dizia a minha avó lá no sul, o que não mata, engorda. Você não matou, você vai te engordar. Ou seja, é a sabedoria dos antigos, né? O problema não vai te matar. Você vai aprender com ele, e amanhã vai vir outro problema. E depois de amanhã vai vir outro, mas Deus continua no controle da sua vida. Você pode repetir isso depois de mim? Deus está no controle da minha vida. E aconteça o que acontecer, eu tenho certeza que Ele cuida de mim. Olha só o que São João Crisóstomo, Santo Agostinho dizia: a violência que Deus aprova é a que a gente faz, que o ser humano faz contra si mesmo, dominando as suas más paixões. Sermão 112, comentário do Evangelho de João. Então o primeiro inimigo é o demônio, o segundo é a minha natureza decaída. Como Santo Agostinho falou, a violência que Deus aprova é a que eu faço contra mim mesmo, dominando as minhas más paixões. O que é paixão? São as desordens do temperamento, é no nervosismo, é a língua que não cabe na boca. Graças a Deus aqui em Brasília não tem esse problema. Lá na minha região às vezes acontece, né? Fica falando da vida dos outros, né? Claro que, sei. Mas dominar o vício, a tendência às vezes à melancolia, à tristeza, ao desânimo. Tem gente que tem uma tendência ao desânimo, à ansiedade.
lutar com a oração para fazer essa violência contra a natureza decaída, que quer me arrastar para o mal, que quer me afastar de Deus. Depois continua, São João Crisóstomo, na homilia sobre Mateus, número 38, comentário também do Evangelho de Mateus, é preciso um esforço ardente para alcançar o reino. Olha só, repita isso comigo. É preciso um esforço ardente para alcançar o reino, porque dele nos afastam o mundo, a carne, o demônio. Olha só, gente, a vida cristã exige violência espiritual, e a violência é um combate contra o pecado. Eu falei do demônio, falei da carne, e aqui na carne, né, na nossa natureza decaída, eu posso colocar a categoria de pecado, que é o nosso maior inimigo, né? Nossa tendência a pecar. O que é pecar? Errar o alvo. A palavra hamartia do grego, né? Errar o alvo. É não fazer o que você foi criado para fazer. Então é preciso essa violência contra o inimigo, é preciso essa violência contra mim mesmo, contra a minha preguiça de amar, contra o meu egoísmo. Gente, nós somos preguiçosos, nós somos egoístas, nós não queremos amar. É preciso fazer uma violência para você sair de si, para eu sair de mim, para a gente amar de verdade. Depois, ainda continua Orígenes, teólogo Orígenes, dizendo: o reino sofre violência quando a alma se torna ardente e faz um esforço irresistível por Deus. Você já fez um esforço irresistível por Deus? Repita isso aqui, compadre, mas repita com força, tá? Não repita com essa cara de quem não jantou ainda hoje. O reino de Deus sofre violência quando a alma faz um esforço irresistível por Deus. Que forte essa palavra, um esforço irresistível. O que é um esforço irresistível? Que você não consegue controlar. É irresistível, você não resiste. A nossa alma tem que ter essa coragem, sabe, de buscar Deus com todas as forças e, como eu disse, combater, fazer violência contra a nossa natureza decaída, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra o vício, contra a mentira, contra os pecados que estão, às vezes, incrustados, enraizados na nossa alma, pecados de estimação, sabe, que nos afastam da vontade de Deus. Temos que combater o demônio e temos que combater, como eu disse, o mundo também, não é? Com a mentalidade desse mundo, que quer normalizar o que é anormal, que quer dizer que está certo o que está errado, que quer dizer que o branco é preto e que o amarelo é azul, né? Resistir à mentalidade desse mundo, começar a pensar como Deus, começar a pensar a partir da palavra de Deus, sem abrir concessões, gente. É de pequenas concessões que se faz um grande pecador, né? Então você está disposto a viver essa violência? Sim ou não? Sim. Horrível. Que resposta horrível. Você está disposto a viver essa violência? Sim ou não? Sim. Médio. Está disposto, sim ou não? Sim. Olha para quem está do seu lado. Tem cara de combatente ou não? Força, hein? Coragem. E ó, a gente tem que combater contra aquilo que é motivo de desânimo também. Eu tenho visto muita gente desanimada, muita gente triste, muita gente perdendo a esperança. Você sabe que muitas vezes o pecado não é você cometer uma coisa grave sempre, mas é você perder a esperança em Deus, não é? Lembrei de uma história, acho que vai combinar aqui com o Padre Júnior. Não vou falar do seu time nem nada do gênero, não. Ele está se recuperando, que o time dele perdeu uma final esses dias atrás aí, tadinho. Mas a história era de um padre. Como é que é o nome do bairro do senhor mesmo? Riacho? O Riacho é fundo lá. Riacho Fundo 1. Diz que tinha um padre lá do Riacho Fundo 1. Sabe? Padre muito bom. Mas na época que ele foi para lá, o Riacho Fundo 1 estava começando, gente. Então não tinha muita gente que participava da missa e tal. Foi todo animado, que nem o Padre Júnior. Olha que paramento bonito, né? Recém-ordenado. Foi lá para o Riacho Fundo. Chegando lá, foi domingo celebrar a missa. A missa era 7h30 da noite também, igual essa aqui. Igreja simples, assim, na verdade não tinha nem forro ainda, a igreja eles estavam construindo. Chegou 7 horas, não tinha ninguém para a missa, não tinha ninguém para cantar.
Ele arrumou tudo sozinho. 7h05, ninguém. 7h10, ninguém. 7h15, chegou 2 senhorinhas, adolescentes de 93 anos. Uma que já falava assim, um pouquinho bem murcha, tadinha, né? 15 minutos atrás, ele falou que sabe de uma coisa, eu vou começar a missa, eu vou celebrar como se fosse a minha melhor missa. Não vou desanimar, não vou perder a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, tal. De repente chegou a hora da homilia. 2 senhorinhas lá na frente dele, uma já babando de dormir, né? Que nem as minhas, lá tem uma na minha missa de segunda pela Canção Nova, que ela senta, não vou falar onde ela senta não, depois você vai ver pela TV. Mas ela baba, gente. Às vezes a dentadura da tadinha sai e volta assim, ó. Eu estou vendo, eu estou falando, vai, anjo da guarda, segura essa dentadura que vai ser um espetáculo esse negócio caindo aqui. Padres veem tudo, tá? Aqui de cima, então você não vai dormir na minha missa não, que eu estou de olho. E ele começou a pregar, o padre, animado, Padre Júnior. Animado, mas foi batendo assim, pô, não tem ninguém nessa missa. Aí no meio da missa, o que não pode faltar em igreja, o que não falta em paróquia no Brasil? 2 coisas. Bêbado e um caramelo, um cachorro. É ou não é verdade? Ele pregando, chegou lá no fundo, cara, seu padre, eu concordo. Chapado, sujo, bêbado, com a corda na mão. Falou, meu Deus do céu, é o que eu precisava. E ficou lá falando sozinho, né? Tem bêbado que conversa com todo mundo, fica sensível, partilha, né? E paciência. De repente, no meio da homilia chegou um casal. Pensa numa mulher bicuda, gente. Parecia que tinha chupado limão. Brava. E o marido bravo, nem pegando na mão, tá? Ficaram sentados assim, longe um do outro, olhando feio para o padre. Ele falou, meu Deus do céu, encarnação do mal, só pode. E ele foi, pregou como tinha que pregar, como se tivesse muita gente, mas no fundo do coração dele, aquele dia, ele falou, hoje não é meu dia. Tá ruim isso aqui, viu? Aí foi, antes de acabar a missa, todo mundo já tinha ido embora, né? Você sabe que tem a bênção, que Deus, o Senhor vos abençoe, e tem a bênção que o Senhor vos alcance, que a pessoa já está lá do outro longe, né? Foi embora antes da bênção final, como dizia o Padre Léo. De repente, ele falou, não, o dia já está difícil, né? O que mais podia acontecer? Eu vou embora. Ah, meu amigo, no meio do caminho, 2 ladrões pegou o padre. Deram um couro no padre, roubaram a mala do padre. E ele foi embora, chegou em casa, com a batina rasgada. Tinha lá uns 30 reais para ele comprar um sanduíche lá depois da missa. Não tinha, já roubaram. Roubaram a Bíblia do pobre. Chegou em casa e chorou. Falou, meu Deus do céu. Sou um fracassado. Sou um padre fracassado. Só que a vida foi seguindo. Depois de um tempo ele começou a fazer outras missas, e pouco a pouco o tempo foi, as pessoas foram chegando, a paróquia foi crescendo. Passaram-se 5 anos, gente. E aquela paróquia cheia de gente. Uma pastoral forte, ele tinha um coordenador de pastoral lá, um casal que coordenava a pastoral fantástico. Tinha um empresário que ajudava, tinha crianças que eram coroinhas, tinha muita gente na paróquia. E era aniversário, chegando perto do aniversário de ordenação dele, ele chegou na hora da homilia e falou, gente, eu quero contar uma coisa para vocês verem que nós temos altos e baixos na vida. Quando eu cheguei aqui, eu vivi o pior dia da minha vida, o dia mais fracassado. Todo mundo falou, nossa, o padre, eu achava que o padre nem férias tirava, nem problema tinha. É, tem. Então, mas como que foi, padre? Ele começou a contar na homilia, olha, eu cheguei aqui, tinha 2 velhas, 2 senhoras, claro, queridas, adolescentes. Nós já não estão mais entre nós. No meio da missa me chega um bêbado, safado, fedendo, com a corda na mão, fedido, no meio da minha missa para estragar meu raciocínio, porque olha, a gente tenta, mas quando um cachorro late ou um bêbado começa a falar, as ideias vai e volta na cabeça do padre. O que eu estava falando mesmo? Eu penso assim, né? Aí eu emendo outro assunto às vezes. Aquele bêbado, nossa, de repente o empresário mais rico do vilarejo levantou a mão e falou assim, padre, aquele bêbado era eu. Naquele dia, padre, naquela semana eu tinha perdido tudo. Minha esposa tinha me abandonado, eu tinha tomado um porre, e eu tinha tentado me suicidar, só que a corda quebrou. E eu vim na sua missa. E a sua homilia me tocou. Eu desisti de me suicidar, comecei a trabalhar, minha esposa voltou para mim, e hoje sou o homem mais rico do vilarejo, que mais ajuda na igreja. Aí o padre falou, nossa, não imaginava.
O homem estava tão chapado, tão cabeludo, que ele nem reconheceu o cara depois. Ele falou, nossa, que coisa boa. De repente, um casal lá atrás, o coordenador de pastoral, falou, padre, aquele casal que o senhor falou, éramos nós. Nós viemos aqui para deixar nossa aliança diante do altar, porque a gente já tinha se decidido se separar. Nós tínhamos nos decidido nos separar. Mas a sua homilia tocou o nosso coração. Nós desistimos da separação, voltamos, tivemos mais 2 filhos e hoje somos aqui os coordenadores da sua pastoral. Ele falou, nossa, eu achei que era o pior dia da minha vida. Depois ele contou, mas tudo bem, foi muito bom, mas depois eu fui assaltado, me bateram. De repente o diácono grita da sacristia, padre, um daqueles ladrões era eu. Diácono? O meu amigo que estava comigo, padre, infelizmente nós fomos fazer um outro assalto, ele morreu. Mas eu peguei a Bíblia que estava dentro da bolsa que eu roubei do senhor, comecei a ler, me converti, abandonei o roubo, entrei para a igreja e hoje sou diácono aqui servindo com o senhor. O padre falou, meu Deus, o pior dia da minha vida, na verdade, foi o melhor. Porque quando eu não tinha nada para dar, Deus estava trabalhando e fazendo coisas maravilhosas em meu favor, e fazendo coisas que eu não era nem capaz de imaginar. Então veja bem, toda cruz pode se tornar uma ressurreição. As frustrações não vão definir você. E mais, exerça o seu chamado com dedicação, com zelo. Independente se você está vendo o resultado ou não. Seja a melhor mãe que você pode ser, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor padre. Mas dê o seu melhor todos os dias, porque todos os dias você é um instrumento de Deus na vida de alguém, ainda que você não saiba. E o dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na terra, na verdade, esse é o dia mais frutuoso no mundo espiritual. Você não vê, mas Deus está trabalhando em seu favor, em favor da sua família. E nunca diga, hoje Deus não fez nada, simplesmente pelo fato dos seus olhos não verem, porque Deus está fazendo. E Ele está trabalhando sempre em seu favor, em favor daqueles que você ama. Você acredita nisso? Sim ou não? Então vamos aplaudir o Senhor. Aquilo que você vê como fracasso, talvez é Deus escrevendo uma nova história. Não desanima. Não desanima por aquilo que você perdeu. Não olha para o que você perdeu. Não olha para as portas que se fecharam. Olha para frente. Que Deus está abrindo portas novas na sua vida hoje. Eu sinto que hoje aqui em casa, pessoas estão sendo... Pode aplaudir. Eu sinto que aqui e em casa hoje pessoas estão sendo curadas, sabe? De um desânimo profundo. De uma ansiedade na mente e no coração. Eu sinto que pessoas já estão sendo batizadas no Espírito Santo nesse momento. Aqui em casa. Eu sinto que Deus já está mudando mentes nesse momento. Plantando sonhos, plantando promessas. A hora de Deus para você é agora. Não desista. Luta, seja violento. Talvez hoje você está numa situação que você não tem que matar um leão por dia, você tem que matar um zoológico. Mas Deus está com você. E com Ele você é sempre mais que vencedor. Amém? Vamos ficar em pé? Levante os seus braços assim comigo e diga, Senhor, eu acredito. O Senhor tem o melhor para mim. Eu acredito na Tua promessa. Eu acredito na Tua bondade. Por isso eu renuncio. Pelo poder do Teu nome, Jesus. A todo desânimo. A toda tristeza. A toda falta de esperança. A toda falta de fé. Eu renuncio a todo pecado, a todo vício que me aprisiona. Eu renuncio ao mundanismo. Eu renuncio às tentações. Eu renuncio ao pecado. Aos pecados de estimação. Às mentiras do demônio. Que querem me desanimar, que querem roubar a minha paz. Eu renuncio à impaciência.
a irritação, em nome de Jesus. E eu peço, vem Espírito Santo, vem me batizar neste momento, vem abrir os meus olhos, os olhos da minha alma, os olhos do meu coração. Vem Espírito Santo, renova em mim a esperança, a fé, o amor, o ânimo. Eu não quero ser morno. Eu quero tudo que Deus prometeu para mim. Eu quero a concretização das promessas. Eu quero ser um homem de Deus. Você diz mulher. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Vem, Senhor, renovar a minha esperança. Vem, Senhor, me libertar de tudo que não é Teu na minha vida. Tira as más companhias. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Abra as portas que precisam ser abertas. Vem Espírito Santo. E com os braços erguidos vamos cantar, clamando o Espírito Santo sobre nós. Força. E eu navegarei. Levanta os braços, canta forte. Você aqui, você em casa. No oceano do Espírito. E ali adorarei. Solta a voz. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Solta a voz. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, solta a voz. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. A imagem que o Senhor me dava, podemos continuar com esses mesmos acordes? A imagem que o Senhor me dava era a imagem de muitas gaiolas que iam se abrindo, cárceres também que iam se abrindo. Eu sinto que o Senhor está libertando muitas pessoas agora aqui em casa de tentações persistentes na sua mente, tentação contra o seu matrimônio, tentação para voltar a pecados do passado. O Senhor está te libertando. Pessoas sendo libertas agora de uma melancolia, um sentimento de tristeza, ansiedade, depressão. Pessoas sendo libertas também de uma perturbação na mente, pensamentos ruins, confusos. Pessoas que estão lutando contra vícios. Um rapaz, você saiu das drogas, você está com medo de voltar, você está fumando cigarro. O Senhor hoje pede para você até dar esse passo, entrega esse cigarro para Ele. E se você orar todos os dias, você não vai voltar. O Senhor também está visitando uma mulher chamada Michele, libertando você de uma mágoa. Filha, deixa para trás isso, já passou, vai para frente. Uma pessoa que você está muito desanimada com seu marido e com seus filhos, é hora de retomar a sua família. É o sonho de Deus, é a promessa de Deus para você. Pessoas, avós lutando pelos netos, o Senhor está ouvindo a sua oração.
Espírito, Espírito, para encerrar, cante isso, solta a voz. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como